Eu tirei o curso industrial na Escola Afonso Domingos e fui trabalhar. Trabalhei na cidade que eu fiz recente, em Cabo Ruivo, como torneio, depois fui para a Sarefam como serralheiro. Não é serralheiro, na conservação, fazíamos um bocado de coisa. E andava a estudar à noite. E fiz os exames, havia nos cursos industriais, que era o 6º e 7º ano, e entrei para o Instituto Industrial, primeiro ano do Instituto Industrial. E comecei a envolver-me aí por azar, só que os gajos da noite elegeram-me delegado à associação. Elegeram-me delegado à associação de estudantes, e o que aconteceu é que houve lutas dos estudantes, mais dos estudantes de dia, que os da noite, queriam é estudar e alinhar, mas que a seguir em tentadores vai tudo para a tropa. Foram aqueles todos associativos, então iam todos para a tropa. Eu fui para a tropa, fui para o curso de agentes milicianos e para a Escola Prática da Artilharia. Muitos outros, ali como o Luís e os outros, fomos puxados para o curso de oficiais milicianos em Mafra. Porquê? Porque não era só porque entendiam que estes gajos tinham qualidades para oficial, não. É porque em falta deles. E fui para o curso de oficiais, fiquei em Mafra. E aderi ao movimento, na altura, o CCR-ML, a que eu pertencia mais, o PIDS e outros, incluindo desagregação. Através de uma amiga da minha esposa, na altura era a minha namorada, que era do Grito Povo, aderi, foi uma mulher que me levou aos comitês de soldados e comitês de comitês. Eu depois fui preso, denúncia, fui preso em finais de fevereiro, princípios de março de 75, de 74, em sequência ao curso ao MFA e os gajos do MFA. Portanto, eu era oficial lá, também fazia agitação, não me quiseram, me pediram de ser entregue ao Ministério do Exército. Uma grande barulho, mas ao fim de estar 8 dias preso no quartel, fui avisado pelos oficiais: olha, amanhã vem aqui buscar. E eu nessa noite fugi da prisão. E no dia 26 de abril, contactei e vi que a minha unidade, que era Mafra, estava ali ocupada o quartel, estava ao pé do quartel-general, disse: o que é que fazes aqui? E eu disse: venho-me apresentar. Então ele apresentou-me no quartel-general, foi o primeiro desertor a apresentar, no dia 26 de abril. Após o 28 de setembro, os penolistas, como corrente político-militar, manteve-se e ela acabou por ser derrotada em março. E apesar dos pinos estar afastado da tropa, havia muitos penolistas e tinham certa força, tanto mais que ganharam as armas, a direção das armas, da artilharia e cavalaria. E tinha muita força na PSP, na GNR e em muitos lados. Mas além disso, havia essencialmente outras correntes que havia nos quartéis, mesmo entre o MFA. Havia a corrente de Melo Antunes, havia a corrente da esquerda revolucionária que começou a surgir à volta do hotel e havia a coluna, a corrente muito ligada ao PC, tinha muita força, especialmente na Armada, e tinha influência porque o primeiro-ministro era o Vasconcelos. Essas correntes tinham uma confluência no Conselho do Fim. Os finalistas tinham uma certa força, foram afastados do Conselho do Fim para o Conselho, para a culpa do MFA, até o 11 de março. A partir do 11 de março, essas eram as principais tendências que se desencadeavam entre os oficiais. Havia também um movimento de oficiais milicianos que surgiu muito na época, na EPAM, que era uma unidade que havia, a Escola Prática de Administração Militar, que havia no Campo Grande, onde alguns oficiais colaboravam com o MFA e tinham ligações com o MFA na preparação do golpe do 25 de abril. E a partir daí criou-se um movimento miliciano que se estendeu um bocado por todo o país e que formou uma coordenadora de milicianos que, no fundo, depois tinha gente de toda a espécie. Eu também fiz parte dessa comissão, mas era um saco de gatos que aquilo só fez. E como tal não tinha muita força, embora em alguns quartéis tivessem algum peso. Eu, por exemplo, posso referir
que logo ao seguir ao 25 de Abril estava no batalhão de Caçador 5, aqui que era no 5 do quarto Eduardo VII, e foi para lá foram presos os elementos do 25 de Abril, os oficiais como salazaristas e outros, incluindo Malta Soares. Assim, na semana a seguir ao 1º de Maio, reunimos os oficiais milicianos que lá estavam, e não podíamos ir almoçar com o Malta Soares que tinha andado atrás do Maralhão na universidade. Portanto, fizemos um levantamento de terrenos, uma grande confusão, com o comandante, que era da MFA, mas portanto, nós levámos a lançada de não mais almoçar juntamente com os militares salazaristas que estavam ali, incluindo o Malta Soares. Depois fosse um compromisso que era, eles almoçavam de meio-dia à 1 e nós da 1 às 2, para não nos encontrar. E eles, e o comandante ficou de que irem para o presídio militar o mais rapidamente possível, porque foram ao fim de 8, 15 dias e saíram do batalhão. No entanto, há uma situação que logo surge no movimento miliciano que se espalhou, porque eu ainda volto ao movimento de soldados, se espalhou por todo o país. Foi a prisão de 2 oficiais milicianos, Anjos e Marvão, foram conhecidos lá em Zimarvão. Porquê? Porque eram da Escola Prática da Administração Militar e recusavam a intervir na greve dos CTTs. E foram presos. Portanto, foram presos e gerou-se um movimento de solidariedade nacional nos quartéis a favor deles. Não era só dos oficiais, mas, por exemplo, no Rally, na Pontinha, houve uma reunião de toda a gente, militares, soldados e tudo, que tomaram a seguinte decisão. Face aos acontecimentos iniciados no documentário assinado por oficiais milicianos da segundo grupo de companhias de administração militar, posteriormente relatados na imprensa diária de 27 de 74, os militares do regimento de Engenharia número 1 reunidos manifestam a sua repulsa pela prisão dos aspirantes Marvão e Anjos e, pelo que ele representa, a permanência de forças de atuação que se julgava definitivamente banidas. Segundo, exigem a sua imediata libertação. Portanto, ali é criado um abaixo-assinado que depois levou à libertação deles. Portanto, isto para dizer que o movimento miliciano teve algum peso, pelo menos em 74. Depois, com a radicalização política, aquilo saltou, cada um para o seu lado, cada grupo para o seu lado e deixou de ter consistência. O que se verificou nesses últimos quartéis, para além daquelas tendências da MFA do miliciano, foi o rebentado movimento de soldados e movimentos, que se espalhou por todo o país. Eu tenho aqui alguns exemplos de lutas, não daquelas mais conhecidas de Lisboa e do Porto, porque foi o centro, o Rally, a Polícia Militar, o Caçador 5, a Escola Prática de Infantaria em Mafra, o Regimento de Cavaleiro, o Regimento de Artilharia, o famoso rastro de Vila Nova de Gaia, o Regimento de Infantaria do Porto, foi os sítios onde houve maior consciência política de soldados, mas houve outras unidades do país que temos, Tavira, Estremoz, Tomar e de Leiria, nos quartéis de Leiria, onde houve confusão e debate. No início do movimento de soldados, portanto, veio aquela questão do MFA de democratizar as forças armadas. E logo no princípio de junho surgiu a famosa frase: nem mais um soldado para as colónias. E espalhou-se por todo lado, foi um movimento de pressão logo em maio e no início de junho levou, inclusive, portanto, não foi só isso. O MFA fez sair o decreto-lei que dava que entrava em negociações com os movimentos de libertação para um cessar-fogo e para anunciar a independência. Mas logo ali em maio houve essa questão, nem mais um soldado para as colónias. Mas o que verificou-se em todo o lado foi as famosas comissões de bem-estar dos quartéis. Porque era a democratização e tinha que se formar comissões de bem-estar que traziam para os comandos do MFA as reivindicações dos soldados. As reivindicações principais do movimento de soldados era, para além do embarque, era melhorar a comida nos quartéis, era os transportes gratuitos. Houve lutas em vários quartéis, mesmo com as comissões de bem-estar,
criar alguma coisa, mas elas foram mais como apêndices dos comandos, porque não eram eleitas pelos soldados, eram nomeados a maior parte. Portanto, tiveram um papel e passado poucos meses elas foram lá menos no sítio, na Marinha. Na Marinha criaram-se não comissões de bem-estar, mas quedadas, as famosas quedadas, que eram comissões de apoio. Nunca soube bem apoio aqui, mas eram comissões de apoio. E formaram uma coordenadora inclusiva de quedadas. É verdade que eles conseguiram coisas em navios, na base do Alfeito e tal, melhorar do rancho, da sala de soldado e de outra coisa. Mas muita malta dizia que aquilo eram comissões de apoio para apoiar a subida dos gajos do PC na Marinha. Porque houve conflitos em muitos quartéis e na Marinha não houve conflitos, foram controlados pelas quedadas. Isso é que é verdade. Só nos fuzileiros é que houve algum movimento dos transportes operativos. Por exemplo, no quartel de Tavira, que era um centro de instrução desses agentes iniciais. E a luta que houve em novembro, salvo finais de novembro, porque até capaz de saber, uma ocupação de uma fábrica pelas operárias conserveiras de Vila Real de Santo Antônio. E, portanto, o comando transmitiu ao Piquete que tinha que intervir e desocupar a fábrica. Os lados de Santo não iam, e ele ameaçou-os, prendia, fazia, e esses comandos não iam, estavam ao lado das operárias conserveiras. E não só não foram, como fizeram reuniões com outras companhias, ou pelotões e tal, e foi tomada uma decisão pelos soldados no quartel de Tavira de que a partir dali não intervinham mais fora do quartel. Isso é discutível, não é. Porquê? Porque em Lisboa e no Porto o movimento popular estava mais avançado e ocupavam casas e ocupavam fábricas e iam chamar o MFA, a Polícia Militar, o Rally, o Caçador e tal, para chegarem lá para legalizarem aquilo. No fundo, era o MFA. E a questão que se põe, acho que se põe, é os soldados deviam ir ou não para Vila Real Santo António e colocar-se ao lado das operárias conservadoras. Porque eu acho que tomaram uma decisão correta, porque a decisão não foi das operárias a dizer venham cá ajudar-nos. Foi do comando a dizer vão lá para as desocupar. Portanto, acho que apesar do movimento em Lisboa e no Porto estar mais avançado, provável que um soldado sair, no fundo, legalizado, ou soldados, o grupo que ia lá legalizar a situação das ocupações, ali era ao contrário. Em meados de novembro, quando se sabia que os fascistas se preparavam para mais um intentona, a vigilância dos soldados e instrumentos antifascistas foi disputada por um facto inquietante. Sobre se tinha saído do paiol e metidos num carro à civil 5 caixas contendo mais de 90 kg de droga. Quando a notícia foi conhecida no dia seguinte, logo se formou um grupo de 15 soldados e instrumentos que foram perguntar a um dos majores, o Nascimento, qual o significado do que se passava. O major ficou muito atrapalhado, mas disse que não sabia de nada e que se ia informar. Isto passou-se às 8 da manhã. Pelas 4 da tarde é que a chegada do major foi dada uma explicação para a pólvora que se ia utilizada para fazer cartuchos para a caça e estava tudo legal. Portanto, este é o exemplo da vida em que houve luta, movimento dos soldados sobre essa situação. Outra situação que vou relatar que se passou no regimento de infantaria, este que relatei anterior foi em Tavira. Assim, no dia 14 de novembro de 64, grandes coisas se passaram na nossa unidade. No dia anterior tinha saído preso um segundo fiel miliciano que, por se ter recusado a mandar os soldados, tinham estado de serviço o dia anterior e, portanto, perdido parte da noite e nem apanhados de azeitona à volta. Como se não bastassem o serviço, os impedimentos e o visado ao pé ainda queriam que fizéssemos horas extraordinárias à bordo. Pois este nosso camarada, por defender os nossos interesses, apanhou 15 dias de prisão de ser primeiro. O segundo dos fiéis, à hora do almoço, juntaram-se na parada e gritaram no carro, e havia lá já gritos, saneamento já, etc. Entretanto,
Os soldados e instrumentos, nessa altura, encontravam-se a rancho, começaram a recusar-se a comer, pois o peixe cheirava mal. O comandante veio logo a correr e perguntou a um camarada que razão ele não comia, porque a comida está estragada. Perante isto, aquele fascínio deu 2 estalos e obrigou a comer o peixe. Esboçou-se um movimento de revolta, que foi abafado pelo Sr. Penedo. Os soldados fingiram que comeram e começaram a sair para a parada. E vendo que os fiéis, em número de 150, todos reunidos e a discutir em voz alta, começaram-se a juntar todos e a discutir. Em poucos minutos, cerca de 1.200 soldados, fiéis e alguns aspirantes formaram um enorme círculo no meio da parada e começaram a discutir os nossos problemas e os saneamentos. O comandante veio logo a seguir e começou a dizer que no meio do círculo que era nosso amigo e que nos queria falar. A resposta dele foi: fora o comandante. Começaram a gritar: o povo unido jamais será vencido. Perante isto, o comandante pôs o rabo entre as pernas e fugiu para o comando. Portanto, este é um exemplo também de uma outra luta que se verificou no Regimento de Infantaria de Tomar. Outra em Leiria, no Regimento de Infantaria século XIX. Foi na incorporação de 20 a 26 de outubro, que se o descontentamento contra a disciplina militarista que obrigava os soldados a irem à formatura de recolher, que não serve para nada, só serve para os obrigar a obedecer mais uma hora, contra a falta de higiene na comida, contra a má qualidade do pão, contra a falta de água quente, havendo caldeiras prontas a funcionar e sempre apagadas, contra a instrução noturna para a guerra colonial. Depois, se a guerra já acabou, para que é que andamos nós a preparar-nos para ela? No dia 20 de outubro, a primeira companhia tomou a iniciativa da luta, manifestando-se durante a formatura de recolher, durante as ameaças do primeiro cabo e depois do sargento, que ameaçava prendê-los a todos, enquanto os soltava, respondendo: soldados com união, fora aos chips. Acagaçado, o sargento deu ordem de dispersar, mas ninguém ergueu o pé, obedecendo à justa palavra de ordem. Quem sair da formatura leva nos corpos. Os soldados avançaram e o Chico ficou completamente cercado. Já ninguém obedecia. Os soldados precisavam das ordens, respondendo: vozes maldadas não se cumprem. Tenho de falar em posição de sentido. Para uma formatura não se pode agir por palavras obscenas. E mais sério, se querem respeito, têm de nos respeitar. No dia seguinte, nova manifestação. O movimento estendeu-se a restantes companhias, à segunda, à terceira e à quarta. Os comandos cederam imediatamente em tudo. Nunca mais houve instrução noturna, acabou a formatura de recolher, já soube a pão e é sempre fresco, a comida é limpa, os cabos de polícia, os chicas andam todos municípios. Mas o movimento instalou por estas coisas de comissões de soldados, de eleições diretas, portanto, por reivindicações específicas, portanto, não tão avançadas como no Valês, de volta a ser no rastro do corpo. Toda a gente sabe que ocuparam o quartel e fizemos aquilo quase no soviético.